Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo 14, que fala sobre a independência na Ásia. Vamos trabalhar hoje a questão da Indonésia, que de colonizada passou a ser colonizadora. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo. Colonizada por holandeses no século XVII, a região foi ocupada por forças japonesas em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Interessados nos recursos naturais do arquipélago, o Japão aproveitou a fragilidade da Holanda, ocupada pela Alemanha nazista, e invadiu o território. A ocupação japonesa despertou o nacionalismo indonésio. Com os dois países debilitados pela guerra, a população indonésia teve a oportunidade de conquistar sua independência em 19 de agosto de 1945, 10 dias após a explosão da bomba atômica em Nagasaki, no Japão. Com o fim da guerra, os holandeses tentaram recuperar sua antiga colônia, apoiados pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha. Eles invadiram o território indonésio, desencadeando uma guerra que se prolongou por 4 anos. Ao final, os holandeses reconheceram a independência da Indonésia e retiraram suas tropas do arquipélago. Nós temos aí o arquipélago da Indonésia, mostrando toda a sua região, né? Incluindo aí agora as suas conquistas, as suas colônias. O Timor-Leste. A ilha do Timor-Leste começou a ser colonizada no século XVI por Portugal, interessado nas especiarias da região. No século XIX, Portugal e Holanda dividiram a ilha. A parte leste ficou com os portugueses e recebeu o nome de Timor Português. Em 1975, após a Revolução dos Cravos, ele declarou sua independência, decisão que teve como resposta a invasão da ilha pelo exército indonésio. Segue-se um período, então, de violenta repressão e resistência local. Interessados em destruir a identidade cultural do povo timorense, o governo indonésio proibiu o ensino de português nas escolas do Timor. Então, aí nós temos os soldados contra a invasão da Indonésia. A ocupação se prolongou até 1999, quando a população timorense, no referendo popular organizado pelo governo de Portugal e da Indonésia, decidiu pela independência. Os conflitos, porém, não acabaram. Milícias pró-indonésias espalharam a destruição na ilha, obrigando a ONU a intervir com uma força internacional de paz. Em 2002, a ONU transferiu o controle do país a um governo eleito democraticamente. Aí nós temos a bandeira hoje do Timor-Leste. A Conferência de Bandung foi realizada na Indonésia em 1955. Participaram dessa reunião 23 países asiáticos e 6 africanos. Os principais propósitos da reunião eram consolidar uma nova força política global, o chamado Terceiro Mundo, e promover a cooperação econômica e cultural entre a Ásia e a África. Frente à polarização do mundo pela Guerra Fria, Bandung fez surgir uma nova estratégia dos países recém-independentes ou que lutavam por ela, baseados no neutralismo em relação aos blocos de poder existente, criando aí o movimento dos países não alinhados. O movimento defendia uma postura antinacionalista, baseada no nacionalismo afro-asiático, e repudiava a inserção na lógica bipolar das duas superpotências dos Estados Unidos e da União Soviética. Aí nós temos a Conferência de Bandung, quando ela aconteceu, em 1955. E a conferência foi considerada um marco nas relações internacionais. Por quê? Porque discutiu os problemas dos países que haviam ficado na esfera, né, do imperialismo europeu e firmar em compromisso entre esses países de apoio à luta pela liberdade e soberania dos povos, o que contribuiu para a liquidação dos impérios coloniais que ainda persistiam na África.
Bandang consagrou a expressão terceiro mundo, que denota um registro de identidade naquele momento histórico e mostrava a explícita intenção dos países pobres de não se alinharem aos grandes interesses estadunidenses e soviéticos. Então, aí nós temos, né, uma participação especial, né, de representantes da Índia, da Birmânia, da Indonésia, né, que conversam durante a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955. Quais foram os desdobramentos dessa Conferência de Bandung? A reunião procurou definir novas relações de força entre o terceiro mundo e os blocos hegemônicos. E a partir de 1960, o terceiro mundo passou a ser significação política na ONU e fez realçar as suas dificuldades e aspirações no sentido de ajudar os países economicamente dependentes a se desenvolverem. Bandung criou o Conselho de Conflitos Norte-Sul, expressão de um mundo dividido entre países ricos, industrializados, e países pobres e exportadores de produtos primários. Outra proposta da conferência que não foi efetivada diz respeito à criação de um tribunal de descolonização que julgariam práticas imperialistas vistas como crime contra a humanidade. Obrigada, vamos às nossas atividades.